Olá, povo abençoado, bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Leandro passando aqui nesta manhã para compartilhar com você o nosso devocional, o nosso pãozinho com manteiga para edificar a sua vida. E eu gostaria que você fosse a boca de Deus, a mão de Deus quando você ouvisse essa mensagem. No livro de Atos 19, versículo 11, a Bíblia diz para nós que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era um homem consagrado a Deus, que vivia para Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele mesmo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele era um homem que era consagrado para Deus, ele se consagrava para Deus, ele vivia para Deus. Então por isso Deus podia usar a vida dele como um instrumento. Deus podia usar a vida do apóstolo Paulo para curar as pessoas, levar a verdade para a vida das pessoas que a libertava. Irmãos, você que está aí do outro lado, seja você um homem, uma mulher, um jovem, um empresário, um empreendedor, um juiz, um advogado, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Cristo. Olha, você pode ter muito dinheiro, às vezes dinheiro para você não é problema, mas sem Cristo, sem Jesus, você não é nada, porque você veio sem nada e você vai embora sem nada. Um dia a morte vai chegar para mim e para você. E a pergunta para mim e para você é: nós estamos preparados para este dia? Você está preparado para deparar com a eternidade? Hoje eu quero falar para você sobre isso, sobre nós estarmos preparados para entrar na vida eterna. Existe um lugar preparado para nós, que nós hoje, depois de ouvirmos a verdade, depois de ouvirmos a palavra da salvação, depois de ouvirmos Cristo, nós temos que tomar uma decisão. Eu não posso ficar nérce, eu não posso ser como a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, porque não era quente, nem fria, porque era morna. Deus falou assim: eu vomitarei da minha boca. Era uma igreja que falava assim: eu estou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Era uma igreja muito próspera daquela época. Era uma igreja que não tinha falta de nada. Porém, Jesus estava do lado de fora. Lá fala que o Senhor repreende ela, fala assim: não sabe que é uma desgraçada, pobre, cega e nu. Desgraçada significa sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem a presença de Deus. Era aquela igreja. Era uma igreja materialista, porém não tinha o Espírito de Cristo nela. Você vê como é que é forte. Vamos aqui compartilhar a boa palavra em nome de Jesus. Abre o seu coração. Às vezes o bom do WhatsApp, que você pode colocar no carro e ir ouvindo. Aí na loja, você pode pôr baixinho e escutar. Fazendo o almoço ali, cortando ali os legumes, você coloca, ouve a mensagem 1, 2 vezes e grava ela no teu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus vai falar com você. Amém? Vamos fazer uma oração? Você que pode, feche teus olhos. Você que não pode, às vezes estou dirigindo, pastor, sou um caminhoneiro aqui. Pastor, sou um Uber. Pastor, eu estou aqui, não posso fechar os olhos. Se eu fechar os olhos aqui, misericórdia. Então, você concentra a tua fé. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos nessa manhã gloriosa, mais uma vez diante do Senhor, na tua presença. Pedimos, ó Deus, abra o nosso entendimento para com a tua palavra. Meu Deus, toca na nossa mente, consciente, subconsciente, intelecto da mente, sistema nervoso, emocional. Passa com o teu poder, Senhor, arrancando todo o entendimento humano e revele a nós, Senhor, a tua palavra, que é boa, que é perfeita, que é agradável, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João 14:1. Eu vou fazendo uma leitura do versículo 1 até o versículo 6. Jesus falando com seus discípulos, as últimas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos, certo? Até ele ir para a cruz. E ele vem instruindo muitas coisas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. João 14:1. João 14:1. Diz assim: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Então no versículo 1 ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Jesus falando para os seus discípulos. A Bíblia diz para mim e para você que discípulo é aquele que segue. Os discípulos de Jesus seguiam o seu mestre. Eu sou discípulo de Cristo, eu sigo o que Jesus fala. Então ele está falando, não turbe o vosso coração. Às vezes eu estou falando com muitas pessoas que estão com o seu coração turbado, coração inquieto, coração com medo. Eu preciso crer em Deus, eu preciso confiar em Deus. A Bíblia diz, depois de haverdes feito a vontade de Deus, necessitais de paciência para alcançar a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Então não tem que ficar com o meu coração turbado, com medo, inquieto, porque um coração turbado, um coração com medo, ele vai desencadear problemas emocionais, como ansiedade, pânico, ficar sem dormir, vai atrapalhar tudo. Então eu não devo turbar o meu coração, eu devo guardar o meu coração. Provérbios 4, 25 diz, sobre tudo que se deve guardar, 4, 24, se eu não me engano, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então a Bíblia manda nós guardarmos o coração. E como que eu vou guardar o coração? Duas janelas, os olhos, é a janela da alma, tudo que você coloca diante dos teus olhos entra para dentro de você. O Salmo 101 fala sobre isso, versículo 3, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E o ouvido, as más conversações corrompem os bons costumes. Então para mim guardar o meu coração, para mim não ficar com o meu coração turbado, para mim não ficar com o meu coração quieto, eu preciso fechar as portas, para que nada entre para dentro do meu coração. Como é que eu vou guardar o meu coração? Tendo cuidado de eu não colocar coisas que eu vou olhar e vou ficar com raiva, eu vou ver, e vou guardar o meu ouvido, são duas portas. O que eu falo sai de dentro de mim, que a minha boca fala procede do coração. Então Jesus falou assim, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu creio em Deus, certo? E creio em Jesus. Em que Jesus está dizendo? Aí ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus aqui, ele não tinha ainda morrido, mas ele já estava falando que ele ia preparar para nós uma morada. Lembrando que eu e você, que quando nós morrermos, nós vamos passar a eternidade em um lugar ou em outro lugar. Como assim, pastor? Quem morrer na presença de Deus, morrer salvo, vai passar a eternidade na casa do Pai, com Deus. Mas quem morrer no pecado, na prática do pecado, fazendo o que é errado, vai morar no inferno. Isso é bíblico. Não é eu que estou dizendo. Jesus, ele veio preparar para nós uma morada eterna. Ele veio morrer a minha morte, morrer a sua morte, para que eu e você não precisasse morrer eternamente, ficar no lago de enxofre, que é a segunda morte, aonde está preparado para o diabo, o falso profeta e a besta. Mas hoje nós vivemos o quê? Vivemos um tempo onde não se prega arrependimento. Irmãos, a Bíblia diz assim, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse lá no livro de Marcos, ele disse que o inferno é aonde que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Mas pastor, existe o inferno? Existe, meu irmão. O inferno é aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Mas as pessoas não estão atentando para isso. As pessoas, Jesus falou assim, se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta. Ele está falando para destruir aquilo que te faz pecar. Você deve destruir aquilo que te faz pecar. O pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, vai falar lá uma classe de pessoas que se morrer naquela situação, não herdarão o reino do céu. Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Ele ia morrer, ao terceiro dia ele ia ressuscitar,
E ele assim aconteceu, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Pronto, agora ele preparou morada para nós. Por quê, pastor? O homem estava separado de Deus. O pecado nos separa de Deus. Por isso que a gente aceita o Evangelho, aceita Jesus, arrepende dos nossos pecados, mata a velha criatura no batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. E a Bíblia diz para nós que e agora nós andamos em novidade de vida. Agora o Espírito Santo vai nos conduzir. Jesus falou assim, eu vou preparar morada. Por isso que eu estou te perguntando para você. Aonde você quer morar? No céu ou no inferno? Pastor, no céu. Mas se aqui na terra você não quer viver a vontade de Deus, como é que você vai morar no céu? Não é muita hipocrisia? Não é verdade? Aqui na terra eu minto, eu adultero, eu passo os outros para trás, eu vivo na prostituição, eu vivo na masturbação, vivo na idolatria, vivo na feitiçaria e quero ir para o céu. Ué, tem uma coisa errada, não quer? Se eu não quero me submeter à vontade de Deus, se eu não quero abandonar aquilo que é errado, como é que eu quero morar no céu? Essa morada não faz sentido, faz? Então é uma coisa lógica de você pensar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus falou assim, olha, eu vou preparar lugar e depois eu venho buscar vocês. Se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí ele fala assim, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus disse, vocês sabem para onde que eu vou e vocês conhecem o caminho. Aí vem o Tomé e disse assim, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? O Tomé não entendeu. O Tomé falou, Senhor, nós não sabemos para onde que o Senhor vai. Jesus estava falando que ele ia preparar o quê? Um lugar para nós. Estava preparando o caminho para a morada da casa do Pai. Aí ele diz assim, disse Jesus, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção aqui agora, que esse versículo que me chamou a atenção. Jesus disse assim, o Tomé perguntou, Senhor, para onde que o Senhor vai? E nós não sabemos, porque nós não sabemos o caminho, não conhecemos o caminho. Aí Jesus vai responder. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Lembra, eu sempre ensino na igreja, eu falo que eu ensino de uma maneira que não é possível que a pessoa não consiga entender. Quando o João escreveu o Evangelho de João, capítulo 1, fala assim, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra. E no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 14, diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou a palavra, está aqui. Se eu estou nesta palavra, eu estou nesse caminho. Muitas pessoas não estão no caminho, que é a palavra. Aí Jesus disse assim, eu sou o caminho. Então você já entendeu que o caminho é a palavra. Quando você anda pela palavra, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ali, aí ele disse assim, eu sou o caminho e a vida. A vida é a palavra. Quando uma pessoa, ela aceita Jesus e vem para a igreja, ela chega na igreja até preta, espiritualmente abatida, abalada, manifestando demônio. Aí ela começa a alimentar dessa palavra. Essa palavra é vida. Lembra que nós falamos essa semana? A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. A pessoa começa a alimentar dessa palavra. Essa palavra começa a trazer vida no espírito dela. A palavra começa a vivificar essa pessoa. Você pode ler muitos livros, muito. Vai te trazer muito conhecimento, vai fazer você ser uma pessoa intelectual, vai ser uma pessoa de bom conhecimento, mas não vai mudar a tua vida. Agora a palavra de Deus muda. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é a palavra, que é o caminho. A vida, a palavra é a vida. A Bíblia diz para nós lá no João, assim, ele era a vida que estava com os homens. Quer ver? Vou ler lá para você. Vou abrir a Bíblia aqui, para você entender aqui. Ó, versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra.
ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por ele, foi feito pela palavra, tudo que existe foi feito por ele, e sem ele, sem a palavra, nada do que existe teria existido, certo? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Na palavra. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. A verdade, a palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade. A palavra é a verdade. Por isso que muitos lugares, a pessoa não prega com Bíblia mais, nunca vi falar uma coisa dessa. A verdade é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas, irmãos, não vão parar na eternidade porque não está no caminho que é a palavra, no caminho que é a verdade, no caminho que é a vida. O único caminho que nos leva a Deus é a palavra. Quando Paulo escreveu em Efésios 6,10, diz assim, nos demais irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Está na palavra. A Bíblia diz no Salmo 33 que Deus fez todo o seu exército pelo poder da sua palavra. Eu vou abrir aqui. Quer ver? Salmo 33, né? Deixa eu ver se é o Salmo 33, né? Deixa eu achar aqui. É 36? Isso. Salmo 33. Isso, Salmo 33, versículo 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Olha o poder da palavra. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho, a palavra. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão no caminho, que é a palavra. Não vive a palavra. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja, você senta com ela, meu irmão, não sabe nada de Bíblia. Porque não lê a Bíblia, não é ensinado, não sabe. Certo? Eu sou o caminho. A verdade é a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra que nos liberta dos dogmas religiosos, nos liberta da mentira de Satanás, porque quando o diabo tentou Jesus, Jesus meteu palavra nele, porque a palavra é verdade, a palavra não tem como se confrontar ela, a vida. Quando nós, lembra quando Deus ele falou para o povo, coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe pois a vida era os mandamentos, a vida é a palavra. A vida é a palavra. Jesus falou assim, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a palavra. A vida está na palavra. Tem muitas pessoas que estão ali louvando, adorando a Deus, etc, mas não vive a palavra. Tem dons. Aí ele diz assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único meio de eu ir até Deus é por Jesus. E Jesus é a palavra. A palavra é a verdade. A palavra é a vida. Então, se você quer preparar um lugar, se você quer morar num lugar eterno, é só estando nesse caminho, que é a palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, o Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer o Senhor. Senhor, visita cada uma dessas pessoas agora, nesta manhã. Aquele, meu Deus, que se encontra com alguma enfermidade, um caroço, um nódulo, uma infecção, um tumor, um espírito de enfermidade na coluna. Sai da coluna deste homem, dessa mulher. Espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de depressão, de opressão, de ansiedade. Demônio maldito que está oprimindo, angustiando essas pessoas. Some! Não volte mais. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Forte abraço.